Olá, alunos, tudo bem? Vamos ver nessa videoaula como a gente pode fazer para montar um gráfico de dispersão, calcular o coeficiente de correlação entre duas variáveis e fazer uma regressão utilizando o R, tá? Uma regressão linear, utilizando o pacote estatístico R. Para tanto, vamos usar um exemplo que a gente montou aqui, um exemplo administrativo, tá? Onde a gente tem duas variáveis. Uma variável, a variável x, que a gente chama de x, que é o investimento em propaganda, vezes 1000, e a variável y, que é as vendas, tá? Vezes 1000 também. Então, para cada investimento em propaganda, a gente tem um valor de venda. A gente quer saber se essas variáveis estão correlacionadas e se elas estão, como é que a gente pode encontrar, né, se são correlacionadas linearmente e como a gente pode encontrar uma equação de uma reta da seguinte forma: y é igual a x mais b, onde o a é o coeficiente angular da reta e o b é o interpolador. Ok? Então a gente deseja fazer, né, encontrar uma reta que represente essa relação. Okay? Nós vamos encontrar também o coeficiente r, que é o coeficiente de correlação entre essas duas variáveis. Antes de mais nada, né, digamos que a gente tivesse aqui, por exemplo, a unidade de medida em reais. Tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é retirar essa unidade de medida. Vou aqui separar e colocar como número. Um outro problema também, para a gente entrar lá no R, é que ele não considera como casa decimal a vírgula e sim um ponto. Então a gente tem que retirar essa vírgula e transformar em ponto e tirar esse ponto aqui de milhar também. Então a gente vai fazer um procedimento bem simples. No editor de textos eu vou carregar, copiar e colar no editor de texto, que eu estou usando o Word, para retirar inicialmente esse ponto de milhar. Vou aqui em substituir ponto por nada. Pronto, na hora que eu faço isso, eu mando substituir todos, a gente retira esse ponto de milhar. Agora temos que trocar todas as vírgulas por ponto, que é como ele considera a casa decimal. Vou aqui substituir vírgula por ponto. Substituir tudo, fizemos 30 substituições, pronto. Já estamos com as duas variáveis no formato de entrada do R. Vamos então lá para o R, entrar inicialmente a variável x. Da seguinte forma: x menor que traço scan, dois parênteses, dou enter e aí ele vai pedir o primeiro valor da variável x. A gente na realidade vai copiar todos os valores, Ctrl C, Ctrl V, pronto. Entrei, ele leu os 15 valores. Se eu digitar o x, a gente vai apresentar os 15 valores de x. Vamos fazer o mesmo procedimento para entrar com a variável y. Menor que traço scan. Vamos lá na nossa tabela, seleciona todos os valores da variável y, enter, y, ok. Tá? Nós temos então y e x já guardados aí no computador, no programa. Vamos verificar como é que está o comportamento dessas variáveis de forma gráfica. Para tanto, eu vou criar uma outra variável chamada z, é igual a plot, ele vai plotar o que? X, y. Pronto, nós temos aqui desse lado direito, já aparece aqui o gráfico, né, de dispersão. No eixo x, a variável x, que é o investimento em propaganda, e y as vendas. Nós podemos notar graficamente que aparentemente existe uma relação entre essas variáveis, e aparentemente também é uma variável, é uma correlação linear. Né? Eu posso, por exemplo, tentar traçar uma reta aqui, se aproximando do centro desse caminho, desses pontos. Ok? Vamos agora, então, encontrar uma coisa chamada coeficiente de correlação entre essas variáveis, né? Que é um índice que mede quão estão correlacionadas as variáveis. Quanto maior, mais próximo de 1 em módulo, mais firme essa relação, mais forte essa relação. A gente vai usar então a função cor, a parênteses x, y. 0,92 é uma correlação
bem alta, acima de 0,90 é uma correlação alta. Então a gente pode dizer, né, aqui que aparentemente nós temos uma correlação forte. Okay? Vamos então tentar encontrar os nossos A e B. A é onde a reta que vai passar por esses pontos vai cortar o eixo Y, e o A é a inclinação da reta e o B é o interpolador, onde ele vai cruzar o eixo Y. Portanto, a gente vai criar uma outra variável chamada regressão, e eu vou dizer que ela é a função LM, linear model, a parêntese, y til x, ou seja, y, a variável regressão, a regressão linear da variável y dependente de x. Ok, se eu disser criar variável, então eu vou colocar regressão. Na hora que eu crio regressão, eu encontro um interpolador, que é o nosso caso é o B, 1859,20. Aí eu vou colocar aqui B igual a 1859,20. E o A, que é o coeficiente de inclinação da reta, 18,04. Ok? Com isso, então, a gente tem a nossa função. Se eu quiser... o nosso R foi quanto? 09286. 09286, um R forte. Então, se eu quiser, por exemplo, saber quanto seriam as vendas para x igual a 300, basta ver que a gente pegue y igual a esse vezes o coeficiente correlação, a inclinação da reta, que é 18,04, mais B, AX mais B. Ou seja, a expectativa de vendas para um investimento de 300, se essas variáveis comportarem de forma linear, vai ser de 7.271.000. Tá? Ou seja, eu extrapolei os dados que eu tenho. Né? Tem até no máximo aqui uns 200 e pouco. Extrapolou para 300 mil reais de investimento em propaganda. Se a gente quiser, a gente também pode plotar aqui nesse gráfico a reta que exatamente tem esses dois indicadores. Aqui é a reta de regressão. Da seguinte forma, o gráfico já está aí, basta eu digitar AB-line, o que? Regressão. Quando eu fizer isso, eu vou encontrar exatamente a reta. Nota que ela passa bem no centro, equilibrada no centro dos pontos. Okay? Eu também posso colocar o grid Z, né, para mostrar exatamente de forma mais precisa por onde estão passando essa reta e esses pontos. É isso. Dessa forma que a gente consegue fazer exatamente uma correlação usando o R, um gráfico de dispersão, a reta de regressão, encontramos aqui o coeficiente de correlação, encontramos o A e o B, o interceptador e o coeficiente angular da reta, ok? Então, com isso daí a gente consegue fazer muita coisa, muitos exercícios relacionados à matéria regressão. Ok, bons estudos e até o próximo vídeo.